disparou a metralhadora e simplesmente quebrou o silêncio. Pedrinho concede uma entrevista ao canal Igor Rodrigues e fala sobre os bastidores e fica bem claro, bem definido a situação envolvendo reforços. O Vasco finalmente define, dá um veredito sobre essa questão. Claro, Pedrinho falou muito aí sobre as dificuldades que ele teve ao longo desses 4 meses à frente da Vasco SAF como controlador após ter assumido no lugar da 77 Partners. E a gente vai simplesmente fazer alguns questionamentos sobre o que o Pedrinho falou. A gente concorda, mas a gente precisa também fazer alguns contrapontos e a gente vai opinar um pouco sobre o que foi dito, sobretudo a situação de reforços. Vamos lá, eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Vamos começar já falando sobre essa situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, porque o Pedrinho, nessa entrevista, falou muito aí sobre o processo de contratação no Vasco da Gama, expôs toda a dificuldade e, sobretudo, ele disse aí sobre a situação do zagueiro. Vai chegar zagueiro? Não vai chegar zagueiro? A gente tem um posicionamento oficial do Pedrinho e a gente coloca aqui no canal. Vamos colocar o que o Pedrinho falou sobre a chegada aí de zagueiro. Eu estaria só fiscalizando e provavelmente os movimentos seriam mais organizados. A janela fechou 2 de setembro, né? Você ainda pode contar com o jogador, né, que está ali no mercado. Bem difícil. Mas o Vasco segue no mercado? A gente segue, mas a gente sabe que é uma situação bem difícil. Que é bem mais específica. Bem mais difícil, é. Mas, obviamente, a gente não vai parar enquanto tiver a possibilidade. Mas a última do Ian que deu realmente um... Então ele fala aí, certo, que é muito difícil, né? Mas enquanto tiver oportunidade, o Vasco está no mercado. Já deu para a gente entender que provavelmente não vem ninguém mais. Infelizmente, deu para a gente entender isso. Posso até estar aqui precipitado, mas pelo que ele falou, hoje já é dia 8, é muito difícil de aparecer novidades aqui. O Pedrinho, ele disse que vários zagueiros foram colocados à mesa e disse que alguns zagueiros chegaram a pedir ali salários exorbitantes, como, por exemplo, ele citou o salário do Felipe Coutinho, isso mesmo. Ele falou que teve zagueiro ali que chegou a pedir o que o Felipe Coutinho ganhava ali no Vasco da Gama, certo? E ele falou sobre a situação do Mina também. Ele falou que a situação do Mina, o Vasco nunca conversou com o Mina. Agora, eu deixo um contraponto aqui. Tinha necessidade, Pedrinho, de, ao ser perguntado pelo Fábio Azevedo sobre essa situação do Mina, de você responder desse jeito? Vamos colocar aqui para a gente poder tomar conhecimento aí o que o Pedrinho falou na época. Então a gente vai soltar aqui para vocês tomarem aí conhecimento. Para fechar, Mina, tem chance? Quem? Mina. Depois a gente conversa. Valeu, Pedrinho. Volta.
botou uma expectativa danada. Se não tinha conversações com Mina, falava na época que não tinha, né, Pedrinho? E o Pedrinho falou muito sobre essa dificuldade financeira do Vasco da Gama. Uma coisa, a entrevista foi muito ali na base ali da amizade, certo? Mas se eu estivesse entrevistando o Pedrinho, eu ia perguntar por que o Vasco foi atrás do Pepe, por que o Vasco foi atrás do Sérgio Ramos, e foram jogadores aí que o Edmundo levantou como opção. Então está difícil. Não era nem para o Vasco ter ido atrás desses jogadores. O Pedrinho falou sobre a situação aí também do Ian Mladenovic, jogador lá do New Old Boys, que a negociação não pôde ter sido efetuada devido a algumas situações no contrato aí do Sforza, perfeito, que é 777, inadimpliu com o New Old Boys. Por isso, o Inácio Pastore, presidente do New Old Boys, pediu garantias e mandaram um contrato assinado depois de meia-noite. O seguinte, o que me chama a atenção aqui, eu sei que o Pedrinho pegou uma situação muito delicada, uma situação muito difícil no Vasco. Qualquer pessoa que estivesse no lugar dele iria encontrar enormes dificuldades, mas o que eu penso é o seguinte: o Pedrinho, e isso ninguém pergunta para ele, tem que ser perguntado, até por uma questão de transparência, por que quem prejudicou o Vasco foi o Jorge Salgado, foi o Osório, foi o Duque Estrada, foi o Zeca Bulhões, foi essa turma que estava aí no Vasco, foi o seu Josh, o Andy. E a gente pergunta por que o Pedrinho não toma as medidas pertinentes contra esse pessoal. Por que o Pedrinho se assenta numa mesa para poder simplesmente fazer um acordo com a ICAP, que nada mais é do que a 777? Por que o Pedrinho aí não joga o Jorge Salgado na lona de uma vez? É isso que a gente queria saber. Porque, assim, a gente sabe que tem dificuldade, que ele pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele também tinha conhecimento também. Vamos combinar aqui que ele tinha conhecimento. Afinal de contas, foi a Sempre Vasco, o grupo dele, que ajudou a colocar ele lá no Vasco, que ajudou a colocar a 777 lá no Vasco. Então, todo mundo tinha conhecimento que a 777 era uma empresa fajuta. Isso não é novidade. Agora, eu acho que é o seguinte, cara, a gente vai apoiar sempre, a gente tem que apoiar o Pedrinho sempre. É uma semana aí de duas decisões. A gente tem a situação da Copa do Brasil, a gente tem a situação aí do campeonato à parte contra o Flamengo, depois vem Cruzeiro, vem Palmeiras, vem Cuiabá, só jogo difícil aí, então o Vasco pode ir do céu ao inferno, mas é essa situação toda. Perfeito? Acho também aqui que, além dessa situação da 777 Partners ser fraca, de ter arrebentado com o Vasco, talvez, e eu quero a sua opinião sobre isso, os profissionais que foram contratados, como o Marcelo Santana, talvez não seriam aí os melhores, ou melhor para estar aqui no Vasco da Gama também. É um pouquinho enrolado também, certo? Então é isso. O Pedrinho não descartou a possibilidade da chegada de reforço, ainda de um zagueiro, mas a gente viu, e pelo que ele falou, é muito difícil que isso venha a acontecer. Eu estou reportando essa entrevista toda para a gente poder, na live das 21h30, debater situação por situação. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!